Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Um dos textos que é mais lido e mal interpretado é esse versículo 6. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Talvez eu e você já ouvimos dizer que isso quer dizer que quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa do Espírito Santo, porque só se lê a Bíblia sem o Espírito Santo, só esse texto pode nos matar. Não, o que ele está dizendo, que a letra mata, ele está se referindo à lei, a lei dos mandamentos. Ele está se referindo àquilo que for escrito no antigo pacto. Porque a lei, ela matava. A lei, ela tinha uma função de revelar o nosso pecado. A lei, ela não podia salvar o homem. A lei, ela não podia santificar o homem. Porque toda alma que pecar, esta alma morrerá. Quem fosse pego em adultério era apedrejado. Então, a lei, ela tinha esta finalidade. Porque a lei mata. Paulo, ele vai trocar aqui, se referindo à lei, ele vai chamar a lei uma hora de ministério da morte, outra hora vai falar a lei como Moisés, letra. Então, quando nós entendemos que a letra mata, a lei, os 10 mandamentos, aquilo que foi falado mata, mas ele diz, o Espírito vivifica. Eu entendo que nesse versículo 6, essa palavra Espírito, pelo menos dentro da nossa gramática, deveria ser um Espírito com E maiúsculo. Dentro do grego está certíssimo a palavra Espírito, aqui não tem alteração, mas dentro da gramática o E maiúsculo, porque dá a ideia de ser o Espírito de Deus. Porque esse texto, ele vai correr dentro desta tônica da ação do Espírito Santo. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? O ponto central desta transição, daquilo em que os coríntios estavam sendo levados a crer, Paulo está tentando trazê-los à realidade. Olha, não será de maior glória o ministério do Espírito? O ministério do Espírito é de maior glória, pelo menos nesta primeira sessão, por 3 razões. Todos os feitos de Deus dentro do aspecto da lei, todos os feitos, ele diz que diante do ministério do Espírito já não resplandece diante da atual e sobre excelente glória. A glória do ministério do Espírito, ela é atual e sobre excelente. Aquilo que o Senhor trouxe, ele é maior, porque ele não está arcaico, ele não está desatualizado, mas o ministério do Espírito traz algo que é atual e sobre excelente, está acima disto. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. A glória do ministério do Espírito, ela é permanente. Porque a glória da lei, a glória dos mandamentos, era uma glória transitória. Era uma glória que não permanecia. Ela não tinha continuidade. Porque a lei, ela tinha um propósito. E Deus permite isso, como Paulo vai dizer aos Romanos, porque o fim da lei é Cristo. O propósito da lei, o fim, essa palavra fim, não é fim de final, mas é fim de propósito, de objetivo, de finalidade. O objetivo da lei, o propósito da lei é Cristo. Porque nós não podíamos ser salvos pela lei. A lei, ela requeria
um substituto que pudesse nos representar. Então, o ministério do Espírito, ele é atual, ele é sobreexcelente e ele é permanente. Então, a igreja não precisava estar voltando aos atos do antigo pacto, da antiga aliança. Versículo 12. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas o sentido deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. O povo, quando olhava para a face de Moisés, vendo a glória, ele descendo do monte Sinai, Paulo está dizendo que eles olhavam para a face de Moisés, eles viam o brilho do Senhor, eles viam a glória do Senhor, como ele diz, mesmo que desvanecente. Mas qual era o resultado disso? Versículo 14. Mas o sentido deles se embotaram. Em outra palavra quer dizer, se endureciam, insensíveis. Não havia na glória que saía da face de Moisés uma eficácia de transformação. Fitar o brilho na face de Moisés não tinha um resultado, porque o povo continuava endurecido, insensível. Meus irmãos, hoje não é muito difícil ver que no meio da igreja do Senhor existem muitas coisas sendo oferecidas, ministradas, pregadas, e que pode achar que existe a glória do Senhor, e não tem. Nós vamos entender claramente qual é o propósito máximo do Espírito Santo, aonde esse ministério e a obra do Espírito Santo irá nos levar e quer nos levar. Diferente de tudo que se ouve, que se fala com relação à glória do Senhor, nós não somos judaizantes para pegarmos chofar, nós não somos judaizantes para fazermos demarcações, nós não temos que fazer sacrifícios apostólicos como se vê, isso não tem valor nenhum. Se o próprio Moisés, Paulo está dizendo que não tem serventia, quem dizer, João Buchudo ali, que se intitula apóstolo. Isso é muito sério. Igrejas lotadas com princípios proféticos, atos proféticos, igreja profética, pregação profética, só não tem uma coisa: o ministério do Espírito, porque o Espírito Santo não dará testemunho de si mesmo. E o ministério do Espírito Santo não é um alto ministério. O Espírito Santo não faz um ministério à parte do Pai e à parte do Filho. Pelo contrário, Jesus disse que o Espírito Santo dará testemunho de mim. A obra do Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo atual, sobreexcelente e permanente, Moisés não conseguiu fazer isso.